debate sobre os pacotes econômicos do governo Lula em Brasília está em semana-chave para o planejamento que afetou em cheio ações como o arcabouço fiscal do ministro Haddad, além de temas sensíveis como o salário mínimo e os super salários e benefícios. A Câmara aprovou nesta quarta-feira o regime de urgência para os 2 projetos do pacote de corte de gastos apresentados pelo governo para cumprir a meta fiscal. Agora, os textos já podem ser analisados e votados diretamente, sem a necessidade de passar pela tramitação convencional da Casa. Já em São Paulo, a polêmica tem como palco o governo do estado. Tarcísio de Freitas é pressionado a agir após uma série de flagrantes sobre violência na atuação de policiais militares, com mortes e até mesmo um homem jogado de uma ponte. Estes são os temas da edição número 42 do Linha Política com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Hoje nós teremos um Linha Política 2 em 1. Já fizemos isso algumas vezes, hoje mais um, porque a semana já está puxando alguns assuntos. E hoje a gente vai de economia e segurança pública. Por que não? Vou começar a falar sobre o pacote, aliás, os pacotes apresentados pelo governo Lula ontem à noite. Eu digo ontem porque a gente está gravando nesta quinta-feira, né? A Câmara ela votou o regime de urgência para os 2 projetos do pacote de cortes de gastos apresentados pelo governo. Com essa aprovação, essas propostas elas passam a ter análise acelerada e elas passam a não precisar passar por comissões temáticas do Congresso. O governo conseguiu uma vitória. A urgência para análise dos projetos do ajuste fiscal foi aprovada. A promessa do comando da Câmara é fazer sessões de segunda a sexta todas as semanas, até quase o Natal, para que os textos entrem em vigor ainda neste ano. Vai direto para a votação, nesse regime de urgência. Por outro lado, se ontem Lula conseguiu no Congresso aceleração das discussões, por outro, tem muito desses sinões, dessas discussões, porque parece que os pacotes apresentados e que a política econômica de Lula meio que entrou num momento bipolar, ou parece que não consegue sair do momento bipolar, porque se há de um lado corte de gastos e também a discussão sobre super salários e tudo mais, por outro lado, afeta a questão do próprio salário mínimo com tetos. Onde Lula ruma, onde esse governo ruma na política econômica, professor, com essa apresentação? Bom, essa questão do pacote foi muito mal apresentada à sociedade. A impressão que eu tenho é que o Lula discute esses pacotes econômicos como acho que ele discutia aquelas mesas de negociação de sindicalismo. Ele atende uma série de pessoas, a série de grupos do PT e faz um pacote que ele tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, né? Essa questão de vincular o salário mínimo é uma das causas do aumento da dívida, porque tudo gira em torno do salário mínimo. Então, ele mexe em determinadas coisas, por exemplo, fala sobre os benefícios, cria uma série de situações que são positivas para a economia, para reduzir o custo da economia, mas, por outro lado, ele cria problemas políticos, porque a direita vai usar esses argumentos que eles colocou no pacote para dizer, olha, está cortando o salário mínimo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por isso que a popularidade dele não cresce e a economia está, de uma certa forma, com sinais macroeconômicos positivos e ele não cresce na popularidade. Então eu acho que precisa ter uma disciplina, poderia ter sido feito por etapas, ele poderia ter feito um longo projeto, um pacote maior, com explicações detalhadas, né? Você viu que foi coisa interessantíssima? Quando ele apresentou isso para a imprensa, apresentou às 8 da manhã para pegar a abertura da Bolsa, acabou a reunião, todo mundo desapareceu, ninguém deu entrevista, parece que ninguém queria falar sobre o pacote, não queria dar explicações sobre o pacote, e é preciso explicar para a sociedade o pacote. Então eu acho que ele perde cada vez mais oportunidades de se fixar politicamente, porque essa é a preocupação dele, manter a popularidade. As notícias daquela semana sobre o golpe do Bolsonaro eram terrivelmente favoráveis
a você usar esse momento para apresentar coisas positivas. Mas, enfim, eu acho que ele continua errando na apresentação dos projetos que ele tem, né? E isso é muito ruim. E aí o mercado, de uma certa forma, reage. Porque o mercado não é trouxa, o mercado não é bobo. O mercado é extremamente técnico. O mercado não é especulativo, não é essa coisa que a imprensa coloca. É especulativo no bom sentido. Ele está buscando aonde tem meios para ganhar dinheiro. Então, eu acho que o investidor no Brasil, se a gente imaginar o setor agrícola, o setor industrial, o setor financeiro, são grupos reduzidos, só que eles têm uma visão de país, eles são organizados e o governo não pode tratá-los assim com um certo descuidado. O mercado reage. Eu acho que ele deveria escutar o mercado, não precisa ser aliado do mercado, mas é aquele ranço antigo da esquerda, do capitalismo, da opressão, do imperialismo, coisa que já não existe mais hoje isso, né? Então, eu acho que ele perde na apresentação do projeto, ele não mostra o que isso vai trazer de benefício para o país, a popularidade dele fica desse jeito. A economia está bem, com índices macroeconômicos bem favoráveis, mas a popularidade dele não sobe. Aí no meio desses desafios, num campo político, né? Até a gente acaba falando sobre outros setores, mas tudo envolvido no campo político, as duas apresentações, porque ao mesmo tempo que o Lula, né? Ao mesmo tempo que o ministro Haddad fala nos cortes de gasto, fala em passar o pente fino, sejam em verbas, nos benefícios que atingem não só a questão política, os próprios militares, há uma discussão sobre o termo judiciário e tudo mais. Por outro lado, há a questão da isenção, possibilidade da isenção de quem ganha até 2 salários. Parece que as duas apresentações, os dois projetos, eles caminham para direções diferentes, né? E uma acaba falando muito mais a língua do Haddad e outra uma língua mais do PT ideológico, do PT que tem que manter sua raiz também naquilo de certa forma, atender a classe mais baixa, só que no outro pacote já também há uma limitação do salário mínimo. Se bem que valores, fazendo contas aí, os valores seriam irrisórios, modo de dizer, né? Para quem ganha um salário mínimo não é irrisório, né? Lógico. Mas nesse meio todo, o governo Lula parece estar comprando outras brigas, outros questionamentos, num momento, como o senhor citou, de várias crises do cenário político e de total instabilidade do seu próprio governo, mesmo vendo o outro lado da moeda, o seu maior opositor, o grupo de maior oposição da direita extrema, o grupo bolsonarista, passando também por um momento péssimo. O senhor acredita que nesta situação era o momento do governo Lula comprar esse tipo de briga? Até porque, como a gente puxou aqui, vem outras alas, próprios militares, outras alas devem ser cada vez mais puxados para dentro dessa discussão? Então, eu acho que esse pacote que o Lula fez agora, eu acho que foi de afogadilho, poderia ter sido feito antes, explicado os aspectos positivos, né? Explicado para a sociedade, porque na verdade o que ficou? Um pacote que busca controlar os gastos públicos. Primeiro ele corta a receita. Fica na cabeça das pessoas o seguinte: espera aí, se ele querendo diminuir despesa, como é que ele corta a receita? Isso é básico, elementar, né? Mas aí o que ele faz? Ele corta receitas que são efetivas para corta, né, a receita agora, para ganhar receita futura. Quer dizer, isso é humanamente impossível você fazer isso num país com uma projeção de 3 anos para frente. O que, na verdade, ele queria fazer era arrumar recursos para 26, na boca da eleição, né? E aí tem um fato que eu acho que é interessante a gente discutir ou lembrar, né? O Haddad, eu não sei como é que ele suporta isso. Eu já pensei várias vezes como é que o Haddad e a Simone Tebet suportam essa pressão do próprio Lula. Porque eles estão fazendo um trabalho sério,
um trabalho competente, que todo mundo está percebendo o esforço desses dois ministros, né, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda, estão fazendo no sentido realmente de traçar uma política de longo prazo para poder resolver as questões críticas do Brasil. Não me parece que as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns estão querendo fazer parecer. Mas eu acredito que o que foi endereçado, nesse momento, ele atende o que a área econômica pretende de resultados fiscais nos próximos anos. E você tem um presidente da República que está vendo o aspecto político, ou seja, ignora o aspecto econômico. Eu não sei por que o Haddad ainda suporta isso. A impressão que eu tenho é que ele suporta porque eu acho que o Lula não vai ser candidato. Porque a popularidade dele não vai melhorar, ele vai piorar, e ele está conseguindo coisas importantes para o governo, né? Você vê agora, essa semana, a questão do Mercosul, 30 anos, né, de 94 que foi feito o Mercosul, nunca deu certo, nunca ninguém conseguiu colocar isso para funcionar, e agora vai funcionar, né? Quer dizer, isso é uma vitória para o Brasil, é uma vitória para ele, politicamente internacional. Mas ele coloca coisas assim, de projeção, que projeta o Brasil, que cria no Brasil visões futuras de melhoria para o Brasil, ele fica discutindo questões de varejinho, né, de atender um grupo aqui, atender outro grupo ali, ou seja, coisa de varejo, coisa de política de Câmara Municipal. Quer dizer, não sei, eu acho que ele está totalmente fora da realidade, eu acho que o Haddad continua com essa paciência dele, né? Essa paciência árabe, porque é de negociador, né? Porque ele está vendo que quem vai ser o candidato vai ser ele. Porque o Lula, eu acho que não emplaca. E se for o Haddad, nessa linha que o senhor disse, a dificuldade é muito grande, porque o Haddad está à frente do tema que, na verdade, define a eleição, que é a economia, né? A gente fala muito sobre discussões ideológicas, sociais e muito do circo dos escândalos acabam sempre girando aí as eleições, mas no final de contas o que fala muito na cabeça do eleitor, mesmo daqueles de maior influência, de maior participação econômica, ou aquele que acaba às vezes sendo cada vez mais passivo, mas no final de contas é a economia, que é o valor das coisas, né? Que é o quanto sai do bolso para se viver no Brasil. E só para a gente ter uma ideia, ontem, quarta-feira, foi divulgada, professor, uma nova pesquisa da Quest, que apontou, e essa pesquisa ela foi realizada somente no cenário econômico, e ela ouviu 105 gestores, economistas e analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro. É uma pesquisa que a Quest costuma fazer para avaliar a situação econômica. A última pesquisa tinha sido feita em março deste ano. Na época, a reprovação de Lula em março deste ano era de 26%. Hoje, tivemos aí todas as questões, né, econômicas discutidas durante o ano, e agora a questão da própria apresentação, depois de discussões nas últimas 2 semanas sobre os pacotes econômicos do Haddad. O senhor sabe quanto é a atual pesquisa ontem, quarta-feira? Chegou a 90% a reprovação de Lula. 3% avaliaram Lula como positivo, 7% como regular. Dos 3, eram 6 em março, e dos 7, eram 30 em março. 30 achavam regular. Então, assim, se o Haddad for o candidato, esse vai ter que passar ainda mais obstáculos para poder emplacar o nome, principalmente no cenário econômico, porque hoje ele é a cara da política econômica do governo, se bem que para o PT não. Porque o PT coloca lá, como o senhor acabou de citar, os seus obstáculos. E aí, professor, o senhor estava citando uma questão que é o reflexo no mercado exatamente disso, além dessa questão da pesquisa. E a gente tem, por exemplo, depois dessas pesquisas, o dólar, nas últimas semanas, aí batendo índices recorde, né? E é claro que quando o dólar bate índice recorde no Brasil,
nesse Brasil dos pacotes de Lula, não parecem ser, eu queria saber se o senhor concorda comigo, não parece ser somente do cenário das apresentações do governo Lula, mas também há muito da influência externa, né, de tudo que está acontecendo. Por exemplo, há interrogações de o que teremos na economia mundial a partir do ano que vem com Donald Trump nos Estados Unidos e tudo mais, né? Mas, de certa forma, também é uma avaliação da resposta do governo Lula também para se preparar para 2025. Exatamente. Os R$6, né, da relação real com o dólar, tem uma parte do pacote, mas é uma parte pequena. O grande problema aí é do externo, né? Ou seja, que a gente não sabe o que vai acontecer com o governo americano do Trump. Mas esse pacote seria oportuno exatamente para neutralizar um pouco esse aspecto internacional, que eles não estão sabendo aproveitar. Né? Me parece que é como eu falei no começo da nossa conversa. Parece que o Lula tem lá numa mesa um monte de gente do PT. Não, você tem que falar sobre isso, você tem que falar sobre aquilo. Então ele pega várias opiniões, faz um pacote. Ninguém entende o pacote. É um pacote extremamente, tem que ser técnico, mas ele tem que realçar as qualidades positivas do pacote. Porque, veja, ele está correndo um grande risco, ele está fazendo a mesma política econômica da Dilma. Ou seja, essa ideia de que dívida, fazer dívida, dever, faz o país crescer, isso é uma ilusão. Isso vai ter reflexo. Isso foi feito no governo militar, que os militares endividaram o Brasil, captando dólar barato no mercado internacional, achando que nunca iria existir uma crise americana. Teve a crise americana, simplesmente o dólar simplesmente dobrou e deixou aquela dívida impagável para o Brasil, né? A Dilma fez a mesma coisa, soltou o crédito, abriu o crédito, aumentou as despesas do Brasil. E o que aconteceu? Um impeachment pela frente. E hoje o que a sociedade responde? Responde exatamente com a questão da popularidade. Porque ele não está sabendo aproveitar, o governo não está sabendo aproveitar essas facilidades ou essas dúvidas que tem, né, no mercado. Porque veja uma coisa, o salário médio aumentou, o salário mínimo aumentou, o país cresceu, a sociedade não percebe isso. E ele vai deixar o país com 12 pontos percentuais maior de dívida pública. Ele recebeu um país com 72, 73 e vai deixar o país com 90% do PIB de dívida pública. Isso ele não fala, e isso a sociedade não tem como avaliar. Mas o mercado sabe. E esses são os sinais que o mercado dá. Esses são os sinais das preocupações. Porque eu não vejo um aplicador brasileiro, é lógico, qualquer aplicador em qualquer circunstância do mundo, não é só o Brasil, ele quer ganhar dinheiro, ele quer valorizar o capital dele, porque ele vive disso. Agora, na minha concepção, ele prefere ganhar 3 sempre do que ganhar 6 em crises. Porque cada vez mais o risco fica maior. E aí ele tem que diversificar os investimentos. O que ele faz? Investe fora do Brasil. E aí isso é péssimo para o Brasil. Ou seja, nós perdemos a nossa poupança, a taxa de dólar vai para o espaço. Porque a economia brasileira hoje, ela é muito complexa. E nós sabemos lidar com ela. O Banco Central sabe lidar, o Ministério da Fazenda sabe lidar com ela, os políticos é que não sabem lidar. Eles estão numa mesma ladainha de anos atrás, em que quando a inflação subia, o que eles faziam? Aumentavam os impostos. E hoje não tem mais como aumentar impostos, né? Porque nós estamos no gargalo. É muito difícil, eu vejo muito difícil, é o problema da comunicação. Ele precisa saber falar com a sociedade. Ele precisa falar com o mercado de uma linguagem, ele precisa falar com a sociedade de outra linguagem. Então, essa situação macroeconômica brasileira, hoje, com os aspectos positivos de crescimento, tudo isso é ilusão. Amanhã venha a conta. Agora, nessa semana, quem diga que tem alguém muito preocupado. Um tal de Gilberto Kassab. Por quê? A política fala que Kassab tem planos. O famoso, não é um atirar para todo lado, porque daí isso fala sobre desespero. Kassab, pelo contrário, parece ser alguém que está
muito bem articulado e que estaria projetando 2026 entre Lula, em Brasília, e manter Tarcísio de Freitas em São Paulo. Se ao mesmo tempo a gente tem essa série de críticas ao governo Lula no âmbito da economia, professor, no estado de São Paulo a discussão da vez voltou a ser a segurança pública, depois aí de uma série de flagrantes e vídeos, né, divulgados nas últimas semanas por ações policiais. O governo de Tarcísio de Freitas está sendo muito criticado, a mais flagrante delas, a mais que chamou mais atenção é o vídeo do policial jogando um homem de cima de uma ponte, e isso teria caído como uma bomba no governo Tarcísio. Por quê? Há uma variação, professor, de que no estado de São Paulo, e até mesmo dentro da própria direita, há quem diga que Tarcísio já não reza a cartilha de Bolsonaro há muito tempo, e por isso estaria mais num campo de adversário do que aliado. Por outro lado, Tarcísio sempre manteve seu discurso de aliado, sempre manteve seu discurso de um agradecimento pelo que Bolsonaro e os bolsonaristas, né, fizeram a ele, aliás, o ajudaram a colocar à frente do estado mais rico do país. E a discussão da segurança pública seria quase que a última linha que o liga a este grupo, né? Tarcísio, em outras frentes, tem sido bem mais razoável, mas ainda na segurança pública tem sido ele, se há algum resquício de bolsonarismo, estaria nesse ponto. Então, a punição exemplar para esses que transgridem, então hoje nós houve o pedido pela Corregedoria da prisão preventiva do elemento, né, do soldado que atirou aquela pessoa na ponte, que é uma coisa inaceitável. Ele já foi conduzido à prisão, então está no presídio militar, no Ramon Gomes. Vai ficar preso, vai ser expulso da corporação, não tenha dúvida disso. E agora essa crise dessa semana, professor, com essa série de flagrantes, o governo Tarcísio, num primeiro momento, a reação foi muito ruim, foi considerada até de, entre aspas, desdém ao que foi noticiado, ao que foi flagrado, mas já há uma mudança de discurso, já há afastamento num primeiro momento, de mais de 13 policiais. E há uma outra discussão, a cabeça de Derrite, secretária de Segurança Pública. Como é que o senhor está acompanhando essa crise na segurança do estado de São Paulo, na Polícia Militar, e Tarcísio de Freitas em meio a ela? Olha, a questão é uma questão delicada, né? Muito delicada. São Paulo estava conseguindo alcançar índices extremamente favoráveis de segurança pública, né? A entrada do Tarcísio, que é de direita, e nesse aspecto a direita tem um enfoque diferente de tratar a questão da segurança pública, né? A esquerda tem um outro conceito, um conceito de especialização, um conceito de preservação da vida. A direita não tem esse conceito, né? Nós sabemos disso. Nós tivemos um regime militar no Brasil, a quantidade de mortos desaparecidos, né? Agora está começando, por causa do filme, né, está aparecendo depoimentos de pessoas que tiveram familiares mortos, né, que foram inclusive mortos por engano, né? É muito triste acontecer uma coisa dessa. E quando você fala isso em termos de tropa, em termos de um volume muito grande de pessoas, de comando, que é o caso do Derrite, a experiência mostra para a gente algumas coisas interessantes. Eu vou falar aqui uma experiência pessoal, vivência minha de profissional, não vou citar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa grande empresa que trocava os presidentes. Então, os presidentes eram trocados de acordo com algumas especialidades. Então, por exemplo, quando vinha um presidente da área de contabilidade, vinha um presidente da área de produção, vinha um presidente da área de marketing, né? Você percebia claramente qual era a orientação que esses presidentes davam à empresa. Quando era um dirigente, por exemplo, de marketing,
A empresa deslanchava, você entendeu? Era tudo para o marketing, corria todo mundo para o marketing. Todo mundo que tinha as ideias de marketing corria para o mercado, cliente, aquela coisa toda. Quando vinha alguém da área de finanças, da área de contabilidade, trancava tudo. Para você. Então, aqui existe uma coisa fundamental. A Polícia de São Paulo está se modificando por causa da orientação do seu dirigente. Se ela está ficando violenta, é porque o diretor é violento. Não é a corporação que é violenta. O exemplo é o perfil de quem está dirigindo. E eu acho que o Tarcísio está se perdendo na questão política. Ele pode ser um homem técnico, tem toda uma formação militar, autoritário também, mas eu acho que ele não está sabendo polir a sua imagem como um governador do estado de São Paulo. Nós não estamos acostumados com esse tipo de perfil. São Paulo não tem esse tipo de perfil. Você pode pegar os governadores que nós tivemos, eram políticos, né? Não eram assim, o Tarcísio não é político. Então eu acho que essa questão de violência da polícia, a elite fica muito contente, mas o povo que sofre, esses que vivem na periferia, que veem a ação da polícia, veja o caso de Santos, a morte de pessoas inocentes, isso há um ressentimento muito forte. Eu acho que o Tarcísio não está sabendo lidar com essa questão. Você pega, por exemplo, a questão das câmaras. Eu era uma pessoa que estava completamente errada nessa questão, né? Então eu tinha uma visão equivocada, fruto da experiência pretérita que eu tive, que não tem nada a ver com a questão da segurança pública. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial, e nós vamos não só manter o programa, mas ampliar o programa. E esse é um perfil da direita, sinto muito. A direita é essa mesmo, é autoritária. Ela não... Veja que um dos problemas para fazer o famoso SUSEPS lá, né, da segurança pública, né, está nos governadores que são de direita e nos governadores que são de esquerda. Eles não conseguem conversar entre si, por quê? Porque os perfis são diferentes. Vem a segurança pública como uma forma de especialização, tratar a inteligência, melhorar a qualidade de armamento, de treinamento, né? Porque veja uma coisa, como é que esses policiais que estão tendo esse perfil que nós estamos vendo, que não é o perfil que a gente conhece da nossa polícia militar, essas pessoas entram na polícia, né? Aliás, tem um acusado aí que foi reprovado no psicotécnico e conseguiu uma liminar e entrou com a justiça. É um desses que foi afastado agora. Ou seja, há uma pressão muito forte da direção. Isso representa como que a corporação trata desses aspectos sociais no Brasil. E isso é muito perigoso, porque ele está mexendo numa corporação que São Paulo acredita, que São Paulo confia e que é uma polícia que dá resultados. Não é uma polícia que está ficando igual à polícia do Rio de Janeiro. Muito bem. São vários os assuntos na semana, a gente poderia elencar outros aqui, mas a gente vai fechando linha política número 42. 42 já. Daqui a pouquinho vai bater 50, né? Isso. 50, quem diria. Professor, muito obrigado pela participação. Na próxima semana a gente vai voltar. Lembrando que sábado temos o Atos e Fatos também. E é claro, né? A política, essa nunca nos deixa sem assunto, né? Não vai. Eu acho que a gente está num momento extremamente positivo, né? Porque eu acho que as pessoas estão falando muito, né? Tem muitas informações sobre política através da internet, através das redes, através de programas como este, né? Imagine, a gente imaginar isso há 20 anos atrás, que a gente poderia ter um programa que a gente poderia falar isso que a gente está falando, né? Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa que falou assim, eu gosto muito quando o senhor vai ao rádio, porque eu aprendo. Então as pessoas estão ávidas em
tentar entender tudo isso, essa circunstância, né? E quem não está sabendo lidar com isso são os políticos. Pois é, fazer essa leitura, né? Não estão sabendo ler mais a sociedade. A sociedade não é mais aquela sociedade de 20 anos atrás. Isso é positivo, né? A gente fica satisfeito com isso, porque a gente percebe que a sociedade, de uma certa forma, está entendendo todo o processo, né? Mas é um processo longo e demorado, não se faz isso da noite para o dia. Verdade. Muito bem, Linha Política vai ficando por aqui, né? Muito obrigado, professor. Na semana que vem a gente volta. Um abraço a todos. Essa foi a edição número 42 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios da TV Bandeirantes, UOL e CNN. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Eza Henrique.